Essa é a parte 1 do exemplo 13 do treinamento básico do CIA, onde iremos ver como lançar uma placa, como lançar carregamentos, fazer a geração e exibição da malha, como fazer um refinamento global da malha e como visualizar os dados 2D, que é basicamente visualizar como os carregamentos foram discretizados na malha. Entraremos na parte 5 do treinamento básico, que é a parte que abrange placas, paredes e cascas. Então, este é o exemplo 13 do treinamento. É uma placa apoiada em suas bordas com 25 centímetros de espessura. Então, novo, análise, vai ser concreto, C30, CA50. Exemplo 13. Treino básico, placa. Então vamos escolher placa XY como a nossa estrutura. Vamos dar OK. Você vai ver que você vai visualizar o plano XY. O Z está aqui apontando para frente. Então vemos estrutura, elemento 2D, placa. Então a gente tem inicialmente qual o tipo de placa que a gente vai utilizar, qual a função dela, né? Então pode ser uma placa, uma laje, ou uma parede, ou uma casca. É importante fazer essa definição, principalmente na parte de dimensionamento de concreto. Então o modelo de análise vai ser padrão, o material C30, ele pegou pelo padrão que a gente definiu antes. O material vai ter comportamento isotrópico, ele poderia ser ortotrópico também. Não temos nenhum cálculo não linear. A espessura da placa, 25 centímetros, depois algumas rotações do eixo local e a configuração de camadas. Então vamos dar OK. Novamente aqui no Snap Point, eu vou deixar o grid de pontos ativo, só para clicar no 000. Clicando aqui. O lançamento da placa ela é feita por bordas. Então ao clicar no 00, aqui embaixo eu tenho a opção de usando o novo polígono, usar uma borda reta, ou arco circular, arco parabólico, bezier, spline, ou selecionar uma linha de desenho e transformar em borda também. Você também tem a opção de utilizar a opção de novo retângulo, que você vai fazer pela diagonal, ou então novo círculo, que pode ser pelo raio ou por 3 pontos. Mas me mantendo aqui no novo polígono, eu vou ter, posso lançar contando o grid de pontos, né? Aqui, ou utilizando o rastreamento, igual o lançamento é bem similar ao elemento de barra, então lançando pelo rastreamento ou por coordenadas. Vou usar o rastreamento, que é o mais comum, o mais padrão. Então aponto para cima 9 metros, Enter. Depois aponto para o lado 6 metros, Enter. Aponto para baixo 9 metros, Enter. Dou ESC, ele sai da função, mais um ESC, ele mantém selecionado. E aqui a gente está na vista, vendo o plano XY e o Z está para nossa frente, né? Para melhorar a visão e não trabalhar assim tão reto, eu vou vir aqui em cima e vou ver a vista isométrica e a gente trabalha dessa forma. E agora, já lançamos a placa, eu posso clicar nela e editar qualquer parâmetro aqui. Depois vamos lançar os apoios, então apoios, linear em borda de elemento 2D. Vou seguir os apoios que estão lá no exemplo, então articulado. Aqui e aqui. Um ESC, outro ESC. Posso aumentar aqui a escala para ficar bem similar ao que a gente enxerga lá no exemplo. Feita a modelagem, eu vou agora fechar. E vamos para a parte de lançamento de cargas. Então, carregar. A primeira carga é o peso próprio. Segunda carga vão ser paredes. A outra vai ser uma carga de serviço. Mando fechar. Perceba que eu não vou fazer nenhuma configuração aqui
em relação às combinações, como a gente viu no exemplo de combinações anterior. Vou usar só os casos de cargas padrões para ver resultados. Então, vou clicar em fechar. Peso próprio, lançamento automático. Paredes. Então, eu vou lançar paredes nas bordas maiores com o valor de 10 kN. Então, força linear. Em borda de elemento 2D, menos 10 kN. Então, da mesma forma que a gente lança as cargas no elemento de barra, direção, sistema, tipo força, uniforme ou trapezoidal, valor e abrangência de 0 a 100% do elemento ou de forma absoluta. Vou dar OK. Vou marcar aqui. ESC, lancei a carga. Se quiser visualizar a carga aqui, vai em cargas e massas, indicação de carga. Agora a gente vai para a carga de serviço. A carga de serviço vai ser uma carga de superfície. Então aqui carga de superfície em elemento 2D. Novamente Z e sistema. Então, menos 2. Dou OK. Como só tem uma placa em todo o projeto, ele sabe que só essa placa pode receber, ele aplica a carga automaticamente. Lançada as cargas, agora eu posso ver a questão da malha. Então eu vou fechar esse menu e vou pedir para o CIA gerar a malha. Eu posso pedir ou através de, aqui no menu principal, de cálculo malha, gerador de malha, ou através do ícone aqui de cima. Também se acostume a usar o ícone aqui de cima, ele é mais prático, você pode pedir para gerar malha e visualizar essa malha em qualquer ponto, em qualquer janela do CIA. Então, clicando, ele me diz que eu tenho 54 elementos 2D, vou dar OK e vou pedir para que ele exiba a malha. Então, eu posso clicar com o botão direito, ajustar parâmetro de visualização para todos, eu vou vir dentro de estrutura, e vai aparecer a opção malha. Isso aqui só aparece depois que você pede para gerar, tá? Então, clico aqui, desenhar malha. E eu também posso ir nas indicações. E se eu quiser exibir a indicação, eu vou dar OK. E agora você consegue enxergar os elementos 2D, elementos finitos 2D que foram gerados aí dentro dessa placa. E a numeração deles, tá? Então, essa numeração aqui você pode ver ou não ver. Para ocultar, só vir na indicação e tirar essa indicação, você vai ver só a malha. Então, essa aí é a malha padrão do CIA. Ela tem 1 metro por 1 metro. Tá? Então, nós temos aqui basicamente 1 metro e 1 metro. Para fazer o refinamento de forma global da estrutura, eu venho em configuração, malha. Entrando na configuração de malha, eu vou ter aqui em tamanho médio de elemento 2D o tamanho desse elemento, aqui é o padrão metro, né? Os manuais do CIA recomendam que a malha tenha pelo menos de 1 a 2 vezes a espessura da placa. Então eu vou botar uma vez, 0,25. Vou dar OK. Vou pedir para ele regerar a malha. Já foi de 54 para 864 elementos 2D. Você vê que tem uma malha muito mais discretizada. Com a malha já definida e as cargas lançadas, agora podemos ver a discretização das cargas em cima dessa malha. Para isso, vamos clicar em calcular. Em vez de mandar calcular já a estrutura, eu vou clicar só em teste de dados de entrada. Vou dar um OK. Isso já é suficiente para o CIA distribuir a carga em cima dessa malha. Na sequência, eu vou entrar aqui em visualizador de dados 2D. Carga de superfície. E agora eu posso pedir, por exemplo, o peso próprio. Pode ver que fica tudo verde, né? Porque a gente tem uma única carga. A placa tem uma espessura constante. Então, em toda a placa eu tenho uma aplicação de uma carga de 6,13. Se eu for para a carga de serviço, mesma coisa.
placa fica toda verde, quer dizer, todos os elementos 2D estão com uma carga de superfície de 2. E se eu for para a parede e pedir para ele atualizar, eu já vou ver que ele transforma aquela carga linear em carga nodal em cima dos nós da malha. Feito isso, agora a gente vai realmente mandar calcular a estrutura.